No vídeo passado, falamos a respeito do conflito cósmico entre o bem e o mal e mostramos como Cristo Jesus poderia vencer esse conflito, evidenciando que, por meio de sua lei, onde Adão pecou, o Messias seria vitorioso em todas as tentações. Hoje, vamos tratar da expiação de Cristo na cruz, a base do cristianismo. Vou abordar um dos assuntos mais interessantes e debatidos ao longo dos séculos. Afinal, Jesus morreu mesmo por todos os seres humanos? Essa discussão tem um início muito marcante. Ela começou no berço do protestantismo, mas diferente dos pontos apresentados por Lutero, ganha forma com João Calvino, em Genebra. Enquanto Lutero enfatizava a justificação pela fé, Calvino deu um passo além ao refletir sobre o alcance da obra de Cristo. Para ele, a morte de Jesus não foi um sacrifício vago ou apenas uma possibilidade de salvação, mas uma obra eficaz destinada a resgatar aqueles a quem Deus havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Essa visão, conhecida mais tarde como expiação limitada ou particular, gerou intensos debates dentro do próprio protestantismo, pois muitos passaram a questionar se a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Como entender, então, que Cristo poderia ter morrido somente pelos eleitos? Esse é um dos primeiros vídeos em que vamos discutir teologicamente alguns conceitos, e faço isso com muito respeito tanto aos irmãos arminianos quanto aos irmãos calvinistas. Saibam que, acima de tudo, estamos buscando a verdade através das Escrituras. Dito isso, vamos a alguns textos que nos dão a ideia de que a expiação é apenas para os eleitos. Vamos compreender como a teologia dos 5 pontos do calvinismo se posiciona diante da expiação limitada. A palavra muitos na Bíblia vai ser o primeiro ponto que nós vamos estudar. Um dos argumentos mais usados por aqueles que defendem a expiação limitada é dizer que Jesus se ofereceu em sacrifício a muitos, e não a todos de forma universal. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Como os que conhecem o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Calvinistas alegam que a palavra muitos quer dizer um conjunto que não engloba todos, mas sim o conjunto dos eleitos. É somente os eleitos, aqueles a quem Deus chamou, que foi oferecido do pecado para a salvação deles. Mas será mesmo que isso é verdade? Primeiramente, precisamos entender a palavra muitos na Bíblia. Há duas palavras, tanto no grego quanto no hebraico, para muitos. São elas, do grego, a palavra poloi, e do hebraico, a palavra rabim. Em vários momentos, nós vemos a palavra muitos com o sentido de universalidade, ou seja, todos, sem distinção. Interpretar de forma diferente causaria sérios problemas teológicos. Por exemplo, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui fica difícil dizer que os que dormem no pó da terra não ressuscitarão, ou que só alguns ressuscitarão. Como que pode só alguns ressuscitar dos mortos, quer seja para a honra ou para a desonra? Não faz muito sentido, né? Outro caso semelhante, vemos porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos será feitos justos. Aqui encontraríamos uma ainda maior contradição, já que a doutrina calvinista admite que o pecado de Adão tornou o homem totalmente depravado e não somente alguns homens. Neste sentido, como muitos têm um sentido de conjunto dos salvos, em uma parte da perícope, uma outra parte do texto, o sentido de todos os homens sem exceção. Parece que falta alguma coisa, não é mesmo? Em 1618 até 1619, durante o Sínodo de Dort, um grupo de pastores e líderes calvinistas se reuniram para debater e discutir a teologia reformada, teologia calvinista. O objetivo era negar a ideia do universalismo, presente na leitura desse texto. Isto é, a de que, na morte de Jesus, salvou a todos,
sem exceção, como se todos os seres humanos fossem salvos. Os calvinistas admitiram que muitos, nesse contexto, de fato fala sobre a universalidade, mas com um caráter distinto daqueles em que os arminianos creem. Todos os que estão em Cristo estão salvos, e por isso em que há certeza de que esses serão feitos justos, e é o que diz o texto. Aqui encontramos um ponto central da teologia calvinista com a qual eu concordo. Eu acredito que há vários pontos que a gente pode traçar linhas de concordância. Se estamos em Cristo Jesus, não podemos temer mal algum, nem pecado algum, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entende o ponto? Eles não estão completamente errados, a teologia calvinista não está completamente errada. Por si só, a palavra muitos, neste contexto, significa todos, sem exceção. Ou seja, todos foram feitos salvos por Cristo Jesus. Todos os eleitos foram feitos salvos. Mas vamos continuar agora do ponto de vista arminiano. Vamos estudar agora a palavra todos na Bíblia. A segunda parte desse vídeo tem como objetivo agora discordar da teologia calvinista. Até aqui concordamos e discordamos com algumas partes e avançamos em fé. Contudo, o grande problema é que em muitos textos da Bíblia é clara em dizer que a salvação foi ofertada a todos. Por exemplo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cristo Jesus, que a si mesmo se deu em resgate por todos. Nós encontramos outro texto, por exemplo, que diz que Deus não quer que nenhum ímpio pereça, nenhum ímpio morra. Antes quer que o ser humano chegue ao pleno arrependimento, e o ímpio chegue ao pleno arrependimento. Em outro texto diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O Senhor, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. A alegação do Sínodo de Dort, perante esses textos, era de que todos não era exatamente todos dos seres humanos, sem exceção, mas sim de que todos, nesse sentido, são todos os povos, línguas e nações, ou seja, não fazendo distinção de grupos étnicos para a eleição. Contudo, encontraríamos alguns problemas teológicos a aplicar essa interpretação sobre a palavra todos. Primeiramente, precisaríamos compreender a palavra todos no grego. No grego, é a palavra pantes. Lembra dessa palavra? Vimos ela no vídeo sobre o pecado, onde falamos que o pecado foi manifesto sobre todos os homens. Aqui temos outra contradição. Como a palavra todos significa alguns em uma parte, sendo o mesmo autor, Paulo, e todos sem distinção em outra parte. Parece confuso, né? Bem, isso fica ainda mais confuso quando vemos textos que usam a palavra grega cosmos, que significa literalmente tudo que existe, ou o mundo. Por exemplo, na Septuaginta, quando no grego está escrito sobre a criação, usa-se a palavra cosmos para se referir ao mundo. Dito isso, agora podemos compreender, por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. A interpretação calvinista sustenta que Cristo não removeu efetivamente o pecado de todo o mundo. No entanto, essa leitura ignora o caráter da expiação. Lembra do sistema do santuário? A expiação era realizada em favor de todo Israel, mesmo havendo no meio do povo tanto justos quanto injustos. A oferta era única e abrangente. Assim, afirmar que Cristo, ao expiar pelos pecados, o fez apenas em favor dos salvos é, na prática, restringir a amplitude da graça de Deus. Após anos de debates, alguns grupos calvinistas chegaram a compreender a graça como universal, acatando o que chamamos de universalismo hipotético. Moisés Amirault foi o principal nome associado a essa corrente. No século XVII, na chamada Escola de Samur, ele propôs que, nos decretos de Deus, havia uma ordem diferente da tradicional do calvinismo. Antes de eleger alguns para a salvação, Deus teria decretado que Cristo morreria por todos os homens sem exceção, tornando a salvação possível a todos. Contudo,
Sabendo que ninguém, por si só, aceitaria essa graça, Deus decretou em seguida conceder fé eficaz apenas aos eleitos. Enfim, nós chegamos à conclusão de que a expiação é ilimitada, ou seja, de que Cristo, no ponto da cruz, fez expiação por todo Israel espiritual. Espero fazer mais vídeos respondendo tanto a amigos arminianos quanto a amigos calvinistas sobre esse assunto e evidenciar mais e mais pontos sobre a soteriologia que eu acredito e que a Bíblia nos revela. Vejo vocês e até a próxima.